Ok. Então, a doutora Amanda me pediu... Bom, meu nome é Marta Mariana Arruda, eu sou médica hematologista, eu era professora da Unieuro até pouco tempo atrás, ainda me sinto assim. Então, eu estou 100% à disposição de vocês para a gente conversar sobre hematologia, clínica médica, angústias da vida, no que for possível eu ajudar. A doutora Amanda, que é muito minha amiga, minha parceira de trabalho, me pediu para falar com vocês sobre pancitopenias e emergências hematológicas. Na verdade, essas duas coisas estão muito imbricadas, né? A pancitopenia é a condição mais grave, ou as pancitopenias são causadas por doenças que são as condições mais graves que o hematologista enfrenta, as doenças hematológicas mais graves, então elas estão relacionadas a uma série de complicações que são emergências oncológicas, emergências oncohematológicas. Então, a gente acaba associando o estudo de uma coisa com a outra. O objetivo dessa aula não é me aprofundar em tratamento, vocês estão no 6º período, tratamento muda, a gente obviamente vai falar sobre tratamento, mas o meu objetivo principal é discutir com vocês diagnósticos diferenciais. Porque, ao contrário das outras condições, na maioria das vezes, você vai enxergar a pancitopenia vendo o hemograma. Então, você vai partir do hemograma, e o hemograma vai mostrar para você a pancitopenia, e aí você vai abrir um leque de diagnósticos diferenciais, a depender das alterações do hemograma, da clínica do paciente, enfim, a gente inverte um pouco o raciocínio clínico normalmente, que é baseado em sinais e sintomas. É claro que a pancitopenia dá sinais e sintomas, mas você enxerga a pancitopenia no hemograma, né? As doenças que causam pancitopenia, elas podem ou não dar o sintoma completo das citopenias, das 3 citopenias. Bom, pancitopenia, vocês já sabem o que é, né? É a redução das 3 linhagens mieloides que a gente tem. Eu imagino que vocês já saibam que quando eu falo de linhagem mieloide, eu não estou falando de leucócito, eu estou falando de neutrófilo, especialmente neutrófilo segmentado, mas, enfim, acaba que o desvio entra nessa conta, mas especificamente neutrófilo segmentado é uma linhagem mieloide. Não quero nunca ouvir vocês me falarem que o leucócito está baixo, porque eu não sei o que significa essa frase, ela não tem significado nenhum para mim. Eu quero saber se o linfócito está baixo ou se o neutrófilo segmentado está baixo. E para esta aula, eu quero neutrófilo segmentado. A outra linhagem mieloide é a hemácia. A gente avalia a quantidade de hemácia a partir da concentração de hemoglobina e as plaquetas, né? Se eu tenho a redução das 3 linhagens, eu tenho pancitopenia. Gente, precisa estar no chão para ser pancitopenia? É óbvio que não. A leve redução das 3 linhagens é tão pancitopenia quanto a grave redução das 3 linhagens. Pode acontecer uma redução muito importante de uma das linhagens e menos redução das outras linhagens. Tudo isso é pancitopenia e esse diagnóstico diferencial que a gente vai conversar hoje pode se comportar dessas 3 formas. Jogar tudo baixo, jogar tudo baixo, porém alto, ou fazer gradativas, diferenças de gradação de cada uma das citopenias. E a primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é que quando vocês estiverem diante de um paciente que tem pancitopenia, esse paciente precisa, antes de mais nada, ter um diagnóstico, e esse diagnóstico só é possível com avaliação medular invasiva. Vocês não vão sair da faculdade sabendo fazer avaliação medular invasiva. Então, necessariamente, pancitopenia vai envolver uma interconsulta ou um parecer com a hematologia. Eu botei mielograma para ficar fácil de lembrar. O primeiro exame da avaliação medular invasiva é a contagem das células aspiradas da medula óssea. Mas a gente não exígue, a gente não acaba, não exangue a necessidade de outros exames da medula óssea.
eu estou falando da avaliação invasiva da medula óssea, que é feita beira-leito, tá? É relativamente simples de fazer. Qualquer hematologista treinado, se tiver com a agulha na mão, ele consegue fazer, consegue corar e consegue olhar na hora. Mas, infelizmente, isso não faz parte da formação do clínico, então vocês vão precisar de ajuda. Só que esse paciente que precisa de um hematologista para diagnóstico, ele pode morrer antes do hematologista chegar. A sua função como clínico é não permitir que isso aconteça. Começar a pensar em diagnósticos diferenciais para explicar essa pancitopenia e, a cada diagnóstico diferencial, pensar quais são as complicações que esse paciente pode fazer que vão ameaçar a vida dele. Então, necessariamente, esse paciente precisa ser admitido, ele precisa ser internado até que o diagnóstico seja fechado. Eu posso chegar lá e falar, ó, tá de alta, tá? Digamos que eu sei um pouquinho mais do que eu tô fazendo com vocês. Isso é a exceção. Na regra, vocês vão internar esse paciente e vão manter ele debaixo da vista de vocês até que o diagnóstico tenha sido fechado e um plano de tratamento seja feito. Então, vamos começar olhando este hemograma. Essa aula é muito mais divertida quando vocês participam da aula, por isso que eu gosto dessa aula presencial. Mas, enfim, se vocês estiverem aí de corpo presente, tentem abrir a câmera, abrir o volume, não me atrapalhe, eu gosto muito mais quando a gente pode conversar. Mas vocês estão vendo aí um hemograma pancitopenia dessas que dá taquicardia no clínico, né? Eu tenho uma anemia moderada, hemoglobina abaixo de 7, eu tenho uma neutropenia grave, neutrófilos abaixo de 500, igual a 500, e uma plaquetopenia grave, uma plaqueta abaixo de 20.000. Então, eu tenho uma pancitopenia grave. O que define se é leve, moderado ou grave é a pior linhagem. Eu tenho uma linhagem moderada, 2 graves, portanto, eu tenho pancitopenia grave. E aí o técnico colocou para você que ele viu células anormais. Blastos, ele pergunta. Bom, blasto é o supradesnivelamento do ST do hemograma na hematologia. É uma emergência médica. Apareceu blasto. Isso muito provavelmente quer dizer leucemia aguda. Pode não ser, porém é até prova em contrário. Qual leucemia? Leucemia aguda. Eu não consigo dizer qual leucemia é. Agudo em hematologia não quer dizer doença que apareceu ontem. Agudo em hematologia quer dizer células jovens. Outro nome para célula hematológica jovem, blasto. A presença de blastos é sinal de infiltração medular por células imaturas. O bloqueio da produção, não. O bloqueio da diferenciação das células. Leucemia aguda. Eu não consigo saber linhagem só de olhar a cara do blasto, exceto se o técnico descrever bastonete de Auer. O que é isso, professora? Bastonete de Auer é isso aqui. É esse pauzinho vagabundérrimo que vocês estão vendo aqui. Tá dando para ver o meu pauzinho? Sim. Excelente, tá? Aqui dá para ver, ó, que aqui tá querendo fazer Auer também. Aqui também tá querendo fazer Auer, tá? O Auer, na verdade, é um agrupamento sob a forma de bastão de vários grânulos azurófilos, que são essas formas aqui que eu tô vendo no citoplasma destes blastos. Por que eu sei que é blasto? É uma célula imensa que tem um núcleo super rendilhado. Eu consigo ver o fundo da lâmina aqui no núcleo rendilhado. E eu tenho essa coisa aqui, que é o nucléolo. É um sinal de imaturidade. Então, o técnico, só de bater o olho nisso aqui, se ele encontrar esse pauzinho aqui, ele fica macho e fala: leucemia mieloide aguda. Vocês têm esse direito, tá? A gente só é capaz de falar na morfologia que se trata de uma leucemia mieloide aguda se a gente encontrar o bastonete de Auer. Importância disso para vocês? Nenhuma, tá? Você não precisa saber se é leucemia mieloide aguda ou se é uma leucemia linfoblástica aguda. Quem tem que saber disso é o hematologista que vai tratar esse paciente, para você manter esse paciente vivo até que ele receba diagnóstico e comece tratamento específico. A informação sobre o tipo da leucemia é absolutamente irrelevante.
E não é fácil ver o Auer, tá? Aqui eu botei o sinal do índio para ficar fácil até para mim, porque senão eu não consigo achar o Auer só de bater o olho. Mentira, a gente treina o olho, a gente acaba achando fácil. Mas essas duas células, nesse monte de célula de mielograma aí, só são as únicas que tem Auer, tá? Não é simples ver o Auer. Bom, a LMA é uma doença de gente mais velha. Normalmente, se vocês tiverem que chutar, eu estou diante de uma LA, uma leucemia aguda, num paciente de 70 anos. Pode chutar que é LMA, que muito provavelmente 80, 90% de chance de você acertar. Mas existe um tipo específico de LMA que o clínico precisa conhecer, que é uma LMA diferente de todas as outras 300 LMAs que existem. LMA não é uma doença, LMA é uma síndrome, tem vários tipos de LMA. Isso não entra no escopo dessa aula. Mas tem um tipo de LMA que vocês precisam conhecer. É a leucemia promielocítica aguda, a antiga M3, ou a leucemia promielocítica LPA. A gente fala LPA. Por que vocês precisam conhecer essa? Além de tudo que leucemia normalmente causa, essa leucemia tem uma história de sangramento anormal que domina o quadro e que não é compatível com o nível de plaqueta. A plaqueta está mais alta e o paciente está sangrando demais de um jeito anormal. E isso acontece porque, além da plaquetopenia, ele sangra por distúrbio de hemostasia combinado. Ele tem redução dos fatores de coagulação, o que alarga o tempo de protrombina, aumenta o tempo de protrombina, aumenta o tempo de tromboplastina parcial ativada, cai o fibrinogênio. Então, esse paciente tem um distúrbio de coagulação que é muito mais grave do que as outras leucemias que não costumam fazer a complicação de queimar fator de coagulação, de destruir fator de coagulação como essa leucemia faz. E por que o clínico precisa conhecer essa? Porque, ao contrário das outras, ela dá em gente jovem. Você precisa suspeitar da doença pela história de sangramento anormal, porque você precisa tratar esse distúrbio de coagulação rapidamente. Às vezes o paciente morre na sua cara, porque ele sangra a cabeça, ele chegou andando no pronto-socorro, deu 4 horas que ele está lá dentro, ele sangra a cabeça e morre. E você não tem o que fazer com isso, se você não identificar essa condição. Então, vocês precisam identificar essa condição. Como, professora? É uma leucemia aguda, uma pancitopenia, em que eu vou ver blastos, na maioria das vezes, a gente vê blastos no sangue periférico. Esses blastos têm características específicas que não vêm ao caso para vocês, eu vou mostrar, mas tem isso aqui, ó. É uma coisa bastante específica da LPA, da leucemia promielocítica aguda, que é uma história de sangramento anormal que não é condizente com a plaquetopenia. E aí você vai olhar os outros fatores de coagulação a partir do tempo de protrombina, do tempo de tromboplastina parcial ativado, do fibrinogênio sérico, e vai ver fibrinogênio no chão. Isso é uma emergência médica, mais emergência do que as outras emergências que eu vou citar hoje. O blasto da LPA, ele é bem típico, ele é bem diferente. Então, esse a gente consegue falar que é LPA. Ele tem muito grânulo azurófilo, ele pode ter um núcleo bilobulado, também com nucleolo evidente. Ah, professor, por que você está mostrando isso para a gente? Porque eu quero, tá? Porque eu acho que as coisas ficam muito mais bonitas quando você enxerga. Então, esse aqui é o bendito do promielócito, tá? Uma célula enorme que tem muito grânulo no citoplasma. Então, muitas vezes, quando vê isso, o técnico já avisa para vocês que pode ser um promielócito. E o promielócito não tem Auer, um pau. Ele tem Fagô, uma fogueira, um monte de pau que faz uma fogueira. Vocês estão vendo uma quantidade bizarra de Auer aqui, tá? Porque o promielócito, ele tem muito grânulo de mieloperoxidase, que faz os bastonetes de Auer. Então, Fagô também é bastante específico da LPA. Se você vê mais de 1, 2, 3 Auers num blasto, bastante provável que você esteja diante de uma LPA. Então, o sangramento é um sangramento que não é compatível com a plaquetopenia. Na maioria das vezes pode ser o único sintoma. A pessoa chega para você sangrando o nariz, ela não enfiou o dedo no nariz, não é Ju em Brasília, ela está sangrando o nariz, ela vai no PA,
A otorrino vai lá, cauteriza o nariz, bota um tampão, manda ela para casa. Não viu que ela tá com equimoses. Dá 24 horas, ela volta sangrando o nariz de novo, as equimoses pioraram. Aí ele decide que tá esquisita essa conversa, pede um hemograma. O hemograma não sai do laboratório porque tá cheio de blasto e você fica com a paciente no pronto-socorro sangrando o nariz. Daqui a pouquinho ela sangra a cabeça e morre. Se você agir rápido, você evita que esse paciente morra, tá? Como? A gente vai tratar o distúrbio de coagulação subjacente. A gente vai corrigir o TP alargado, o TTPA alargado, o fibrinogênio baixo, fazendo reposição de fator. Vou discutir isso no final. Esse paciente faz isso porque o promielócito, ele desencadeia, ele acarreta a destruição do fibrinogênio, então causa uma desfibrinogenemia, como se fosse uma coagulação intravascular disseminada. E aí começa a fazer trombose micro e macrovascular, então esse paciente, além de sangrar, ele também faz trombose, morre disso, mas isso não é para vocês. Para vocês, ele morre sangrando. Evite que esse paciente morra tratando. Professora, Oi, fiquei com uma dúvida. Tiago. A questão do bastonete de Auer, tem uma quantidade específica que eu preciso para diagnosticar LMA? Se você encontrar em um blasto, já deve ser LMA. Tá, já. Tá? É tão específico, mas como eu disse para vocês, relevância disso, tá? Bom, mentira. Sempre vai ter um besta para perguntar isso em prova. Tem um vovozinho com 70 anos que chega no pronto-socorro com cansaço, fadiga, mal-estar, um monte de mancha roxa, você faz um hemograma, panstopenia com blasto bastonedial. Diagnóstico, você pode botar lá LMA, sem sofrimento. Você vai acertar. Bom, a classificação de LMA não cabe no escopo dessa aula, a classificação é impossível. A última classificação foi publicada em 2023. Eu passei 2 horas destrinchando numa aula para hematologistas. A gente não vai discutir isso. Mas para vocês, eu vou falar de alguns pontos que sempre tem alguém perguntando ou pedindo em prova, ou enfim, isso é clássico. As leucemias agudas com anormalidades citogenéticas recorrentes. Existem alterações citogenéticas que definem a doença. As mais clássicas, as mais comuns, 821, que tem uma característica que a gente chama de característica M2, a inversão 16 ou translocação 16-16, e a promielocítica, que é a 1517. A 1517 é a translocação PML-RAR-alfa. Essa translocação tem um tratamento específico. Então, quando o paciente chega num serviço que tem acesso ao hematologista, normalmente a gente tem esse tratamento no bolso, a gente tem esse tratamento facilmente alcançável na mão. Você, clínico, vai cuidar para esse paciente não morrer sangrando, mas a gente pode começar o ácido altransretinóico, que é o tratamento específico para corrigir o bloqueio na maturação do plasmócito que acontece por causa dessa translocação, a translocação 15-17. Por que se pergunta dessas três? Porque num passado longínquo, que não é verdade mais, mas enfim, para vocês ainda é, teoricamente, essas são leucemias de bom prognóstico que têm o potencial de curar só com quimioterapia. Na prática, o buraco é mais fundo do que isso. Bom, clinicamente, o que a gente espera? Como eu falei para vocês, 90% das leucemias em adulto e idoso vão ser LMAs. Então, em adulto e idoso, pode chutar que deve ser LMA mesmo. O paciente tem clínica compatível com a apresentação, a forma como a doença é. Então, você tem uma infiltração medular por célula anormal, a medula para de funcionar. Você começa a desenvolver citopenias, anemia, sangramento, infecção. Como a medula está tomada por blasto, célula que cresce muito rápido, você pode desenvolver dores ósseas que às vezes são incapacitantes. A pessoa não consegue parar de gritar de dor, especialmente dor lombar baixa, aqui, dor no ilíaco. Pode acontecer esplenomegalia por infiltração do sistema retículo endotelial pelo blasto, pode ocorrer infiltração de gengivas, isso é um achado clássico da LMA tipo monocítica, a antiga M4, e pode ocorrer tumor de blasto, que é o famoso sarcoma granulocítico ou cloroma. Eu acho que eu botei umas fotos aqui para vocês.
Então, a LMA é uma doença sistêmica, a infiltração principal é na medula óssea, mas pode ocorrer infiltração em outros sítios. É raro, mas pode ocorrer infiltração do sistema nervoso central. A infiltração de gengiva está aqui, cobre o dente, a gengiva cresce tanto que cobre o dente. Pode ocorrer leuquimia cutis, que é a infiltração da pele, e um tombo que eu tomei na vida, eu gosto bastante de contar para vocês os tombos que a gente toma, né? Porque é fazendo merda que a gente aduba a vida, e nada como um bom tombo para ensinar você a virar gente. Quando eu estava na hemato, o residente de hematologia se acha muita coisa, tá? A gente assim, a gente paira sobre o ar. E aí chegou uma paciente no pronto-socorro, que estava com dor óssea e uma maurose. Ela ficou cega, era uma puérpera que ficou cega. E aí, no lugar onde eu fiz residência, tinha PA de tudo, de um otorrino, oftalmo, enfim, paciente que ficou cego, não ia passar pelo clínico, ele ia passar primeiro pelo oftalmologista, ia ser avaliado lá no PA mesmo. E aí o oftalmologista viu isso aqui, tá? Que é uma alteração que é específica e disse leucemia aguda, mandou para o PS, onde ficam os clínicos, dizendo, ó, se é uma leucemia aguda, chama hemato. Aí chamaram hemato, junto com o hemograma normal. Não tinha nada no hemograma normal. A gente chegou lá puto, né? Como assim vocês me chamaram para ver uma leucemia com hemograma normal? Mas, graças a Deus, residente também é gente pouco, mas você tem que subir e falar com seu chefe. Doutora, a senhora não acredita, tá? A oftalmologia agora acha que dá diagnóstico de leucemia olhando fundo de olho. Eles dão, tá? A alteração é específica. Se algum dia um oftalmologista te disser que o paciente tem leucemia aguda, acredite, porque pode ser. É esse tipo de lesão aqui, a retinopatia leucêmica. Enfiar uma viola no saco, vamos lá pedir desculpa para o coleguinha residente da oftalmologia. Bom, tratamento de leucemias como um todo, mas LMA em específico, envolve principalmente 3 fases. Vocês não precisam saber disso a fundo, isso é curiosidade médica, mas é bom entender. Inicialmente, é quimioterapia de alta intensidade. Eu preciso parar com a produção dessas células, então eu vou fazer citotóxico direto. Isso é o clássico que a gente ainda faz para quase todo mundo. O clássico é o famoso D3A7, citarabina com antracíclico. E no caso específico da LPA, além da citarabina e do antracíclico, a gente usa o ATRA, o ácido altransretinóico, que é uma vitamina A invertida, que diferencia o promielócito, então corrige a alteração subjacente à leucemia promielocítica. E assim, LPA cura 100% dos pacientes que não morrerem na indução. Assim, depois ele não morre mais da leucemia. Depois da indução, ele não morre mais da leucemia. Então, o clínico tem que saber disso, porque A é uma LMA que dá em jovem, B é uma LMA curável, e C, ela só é curável se você não matar ela no pronto-socorro, se você não permitir que ela morra no pronto-socorro. Vocês precisam cuidar desse paciente até que ele consiga chegar no ATRA ou no arsênico, que são os tratamentos específicos, tá? Hoje em dia, a gente tem terapias-alvos que estão substituindo a maior parte desses tratamentos quimioterápicos antigos, mas para vocês podem guardar o D3A7. Isso é a indução. Indução significa, eu vou diminuir a quantidade de células o suficiente para fazer essa célula desaparecer. Ela tem que sumir. Quando ela some, ela para de atrapalhar a medula normal. Então, as citopenias corrigem, a dor óssea vai embora, enfim, o paciente volta ao normal. Ele está curado? De jeito nenhum, o blasto está lá. Ele está lá numa quantidade grande, mas ele está lá numa quantidade que não interfere na função medular normal. O clone leucêmico continua lá. E aí a gente precisa consolidar essa remissão, diminuindo a quantidade de células leucêmicas a cada ciclo de consolidação. A consolidação pode ser feita de 2 formas principalmente. Nas leucemias de baixo risco, eu posso curar esse paciente com consolidação com citarabina em alta dose, isso é o clássico. Porém, a maior parte das LMAs são leucemias de risco intermediário ou alto risco, e essas, por definição, não são curáveis com quimioterapia. Então, esse paciente tem que ir para transplante alogênico de medula óssea, aquele que tem que procurar doador, aquele que a Rafaela Justus fez,
A propósito, a Rafaela Justus é a exceção que confirma a regra. Ela tem uma leucemia mieloide aguda e ela é uma mulher jovem, não é LPA. Então, ela tem uma LMA que parece que infiltrou o sistema nervoso central. A Rádio Fofoca falou isso. Eu não tenho, obviamente, informação nenhuma que não seja o que saiu na imprensa. A gente não fala essas coisas, né? Mas ela tem, anormalmente, que não é comum, infiltração do sistema nervoso central, e ela tem uma leucemia de alto risco, portanto, ela precisou ser transplantada em primeira linha. Foi feita a indução e, na sequência, o transplante de medula óssea com objetivo curativo. Alguns pacientes vão precisar de manutenção com alguns tipos de quimioterapia oral ou droga-alvo, enfim, curiosidade médica, acabou o comercial aqui. Primeira panцitopenia que eu preciso que vocês conheçam, leucemia mieloide aguda, em especial leucemia promielocítica aguda. Bom, neste caso aqui, eu tenho exatamente o mesmo hemograma que eu mostrei antes, só que agora eu estou diante de um paciente jovem que tem febre, tem linfadenopatia. Isso não tem cara de LMA. Tá? Se for, vai ser uma surpresa. Mas quem vê cara não vê coração, então você não pode falar nada. Mas se for uma criança, um adolescente, um adulto jovem, você tem 80% de chance de acertar se você disser que ele tem uma leucemia linfoblástica aguda. Atenção! Não é leucemia linfóide aguda, é linfoblástica aguda. Por quê? A célula não é um linfócito. A célula é um linfoblasto, é uma célula imatura. Lembra, aguda, célula imatura. Você fala, por que você não fala leucemia mieloblástica? Porque não existe uma célula chamada célula mieloide. Tá? A gente necessariamente, quando fala mieloide, a gente está falando do mieloblasto. Ou mielócito. Mieloblasto, na maioria das vezes. Então, leucemia linfoblástica aguda, vou chamar de LLA da agora para frente, é uma condição que pode dar um hemograma idêntico ao hemograma da LMA, óbvio, sem Auer. Se tiver Auer, você não pode chamar de LLA, na verdade, você vai chamar de LA. E o blasto, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Então, antigamente, quando a gente usava morfologia, a gente sabia que o blasto era um blasto que tinha cara de linfócito. Ele é um blasto grande também, mas com muito pouco citoplasma, não tinha grânulo, podia fazer esses blebzinhos aqui. Às vezes faz esse bleb maiorzinho que a gente chama de espelho de princesa, aquele espelho de mão. Tem muitos nucléolos, na maioria das vezes você vê bastante nucléolos. A cromatina é um pouco menos rendilhada, ela é menos frouxa, mais concentrada. Enfim, curiosidade. No entanto, tem blasto, linfoblasto, especialmente o linfoblasto L2, que é muito parecido com o linfócito. Então, muitas vezes, o técnico não enxerga que aquele é um blasto e ele conta como linfócito. Gente, se vocês virem um paciente com anemia, com neutrófilo baixo, com plaqueta baixa, isso é uma pancito. Por que eu encho o saco e perturbo para vocês não olharem leucócito? Leucócito é a soma de tudo. É tudo que tem no leucograma. Se o neutrófilo está baixo, o linfócito está alto, o leucócito está normal. E você não viu que aquelas porcarias daqueles linfócitos, tudo, na verdade, são linfoblastos. Especialmente esse linfoblasto L2, que é o linfoblasto que a gente mais vê em adulto. Então, quem sabe ler hemograma não pode olhar o leucócito. Tem que olhar qual é a célula que está anormal, qual é o valor das células. Se o neutrófilo está baixo, por definição, isso é um distúrbio mieloide, causado pela infiltração medular, no caso das pancitopenias. Então, a LLA faz o neutrófilo cair. O linfócito, não, o linfoblasto está alto e isso normaliza o leucograma. Já aconteceu mais de uma vez comigo, de alguém ligar e falar assim, eu tô com um paciente com anemia, com plaqueta baixa, fazendo febre, cheio de linfonodo, mas o leucócito tá normal. Me manda o hemograma, tá? Tem lá 90% de linfócito. Isso é blasto. O técnico não consegue fazer a diferença no olho porque é difícil mesmo. Olhem o hemograma direito. A classificação das LLAs é menos problemática que das LMAs, mas também não vem ao caso. Para vocês, saibam que existe linfoblasto B e linfoblasto T, tá de bom tamanho, e que existe uma característica citogenética de mau prognóstico, está mudando, mas ainda é,
que é a presença do cromossomo Filadélfia, tá? Isso complica um pouco o diagnóstico. Uai, professora, mas o cromossomo Filadélfia não era das LMCs, não era das leucemias mieloides crônicas? Sim. Ele é específico das LMCs e das LLAs, cromossomo Filadélfia positivas. Ele aparece nessas duas circunstâncias e tem relevância clínica tanto diagnóstica quanto prognóstica quanto terapêutica. A LLA é a neoplasia mais comum da infância. Então, ao contrário da medicina de adulto, que no Brasil a gente tem hematologia, oncohematologia e oncologia, o oncologista cuida dos tumores sólidos, o hematologista cuida dos tumores hematológicos. Na pediatria, o oncologista, na verdade, trata oncohemato, mais até do que oncosólido, ele faz os dois. Porque 90% dos cânceres de crianças são leucemias. Na verdade, a maior parte dos cânceres de crianças são leucemias e 90% desses são leucemias linfoblásticas agudas. A clínica é bastante parecida com a clínica de LMA. Então, o paciente tem citopenia da mesma forma, por infiltração medular, ele bloqueia a proliferação da célula-tronco normal, começa a desenvolver anemia, neutropenia, que causa infecção, e sangramentos anormais pela plaquetopenia. As dores ósseas são mais eloquentes e dor articular também é bastante mais frequente do que nas LMAs. É muito mais frequente ver linfonodo e hepatosplenomegalia em LLA do que em LMA. LMA dá hepatosplenomegalia, mas não costuma dar linfonodomegalia. Sintomas e sinais neurológicos, a infiltração do sistema nervoso central é muito mais comum, e a criança e o adulto, na verdade, a pessoa portadora, o homem portador de LLA, ele pode infiltrar testículo. Então, homem, por definição, tem mais risco quando está diante de uma LLA do que a mulher, é um fator de risco independente, e a chance de desenvolvimento de síndrome de lise tumoral é maior nas LLAs, acontece lise tumoral espontânea. Nós vamos discutir o que é lise tumoral daqui a pouquinho. Nós já vamos discutir lise tumoral agora. Então, lise tumoral é uma condição que eu espero que vocês já tenham conversado lá no sexto período. A gente dá um caso específico disso, mas na nefro, né, a gente começa a discutir isso na nefro. Tem situações específicas. É uma condição em que eu tenho um alto turnover celular, eu tenho muitas células sendo produzidas com destruição rápida de uma grande carga dessas células que estão sendo produzidas. Então, eu tenho um alto turnover celular. Bom, células sendo produzidas, células sendo lisadas, sendo destruídas, resto começa a sobrar. E esses restos intracelulares que começam a sobrar, eles são extremamente tóxicos. Os ácidos nucleicos são convertidos a ácido úrico, e o ácido úrico entope o rim, causa uma doença tubular aguda, causa vasoconstrição renal e fecha o rim. Leva à insuficiência renal aguda. Acontece a elevação no sangue de íons intracelulares que causam arritmia e matam, como hiperfosfatemia, fosfato do DNA, a mesma coisa que aumentou o ácido nucleico, e o potássio. Então, é uma causa grave de intoxicação por potássio. E a presença do fosfato alto cai o cálcio. O fosfato alto, potássio alto, pode fazer cair o magnésio, também costuma cair o sódio. Então, o paciente faz múltiplos distúrbios hidroeletrolíticos, mas os mais importantes são, sem dúvida nenhuma, a hiperuricemia e a hiperpotassemia, calemia, o aumento do potássio sérico que mata. O fósforo também ajuda a fazer bloqueio do túbulo renal e o paciente acaba fechando o rim. A gente já discute isso quando a gente for discutir terapêutica. Bom, primeiro diagnóstico diferencial importante, LMA, segundo LLA. Terceiro diagnóstico diferencial. Pois não? Uma dúvida, se o paciente chega com a clínica compatível com o quadro de LLA e já está mais acometido assim pela clínica, você pediria exame cardiovascular para ver se essa elevação de potássio já está chegando a acometer coração ou eletro é fundamental. Se é do eletro que você está perguntando, todo paciente com distúrbio eletrolítico precisa fazer eletro, especialmente se o distúrbio eletrolítico for relacionado a potássio e cálcio. Tá, obrigada. O eletro é obrigatório.
E é por isso que clínico tem que saber ver eletro, né? Terceiro diagnóstico diferencial, então, a gente está diante de um hemograma bem diferente, né? Tudo muito grave, uma pancitopenia muito grave. E muitas vezes um paciente sintomático. Essa condição pode ser uma anemia aplásica grave. Anemia aplásica grave é uma condição autoimunológica em que a medula abandona o ser humano. Óbvio que não é assim, né, gente? O que acontece é um linfócito T que é autodestrutivo, ele destrói a célula tronco hematopoética, diminuindo o pool dessas células tronco hematopoéticas e, consequentemente, diminuindo a proliferação e a diferenciação das células do sangue. O paciente chega para você com uma pancitopenia muito grave. Os critérios diagnósticos de anemia aplásica grave são um reticulócito menor do que 30.000, o normal do reticulócito é de 30 a 200, 150, dependendo de onde você está lendo. Lembrando que eu não coloco hemoglobina como diagnóstico diferencial, porque hemoglobina você vai lá e transfunde, né? Então você acaba perdendo um pouco de parâmetro, mas é a incapacidade de produzir hemácia. Então eu enxergo a produção a partir do reticulócito. Um neutrófilo menor do que 500, uma plaqueta menor do que 20.000. Isso aqui é uma anemia aplásica grave, se eu avaliar a medula óssea e enxergar nada lá dentro, eu enxergar um vazio. Então, o hemograma é essa coisa triste que vocês estão vendo aqui, ó. Uma plaqueta para contar a história aqui, um linfócito para contar a história aqui. Num campo como esse, eu deveria ter umas 5, 6 plaquetas, né? Eu poderia ver mais células nucleadas, eu estou vendo só linfócito, porque só sobra linfócito, porque eu bloqueio a produção de células mieloides, né? É o que a medula faz. A medula não produz linfócito a vida inteira, ela serve para produzir células mieloides. E aí, quando você faz a avaliação medular, tá esse vazio aqui, só tem gordura, um plasmócito aqui, uns células vagabunda aqui, um monte de linfócito aqui e mais nada, né? Isso é o mielograma, então um vazio. Quando a gente olha a biópsia de medula óssea, aqui vocês estão vendo a trabécula óssea, então eu sei que eu estou olhando medula óssea. Isso aqui seria um tecido hematopoético normal de um paciente de 70 anos de idade, né? E aqui vocês estão vendo um vazio, só sobrou gordura dentro do osso. Então, a substituição da medula vermelha por gordura, porque a gordura ocupa espaço, né? A medula foi embora, assim, você não tem formação de colônias mieloides aqui. Então, anemia plástica, pois não? Por que ocorre mesmo a anemia plástica? Eu me perdi um pouco. O que o linfócito T vai fazer? Destrói. Linfócito testotóxico vai lá e mata a célula tronco. Tá? É uma doença autoimune, gravíssima. Ah, sim. Entendi. Obrigada. Na maioria das vezes, então, a anemia plástica grave acontece por uma destruição autoimunológica das células precursoras hematopoéticas, e isso causa citopenia. É uma doença rara, tá? Muito provavelmente vocês vão navegar a vida inteira sem nunca ver um caso. E existem casos que são secundários a doenças genéticas, são múltiplas as doenças genéticas que podem causar a anemia plásica grave por uma série de mecanismos. Essas não são autoimunológicas diretas, então a gente precisa fechar esse diagnóstico para fazer o tratamento específico. Alguns nomes: anemia de Fanconi, que eu vou mostrar para vocês, a ceratose congênita, síndrome de Schwartzman-Diamond, síndrome de Black-Van-Diamond, são doenças congênitas genéticas em que você tem uma série de alterações somáticas e também risco de desenvolvimento de anemia plástica grave. Então, em pessoas muito jovens, abaixo de 30, 40 anos de idade, é fundamental que se faça o diagnóstico diferencial dessas condições secundárias, porque o tratamento muda. Mas para vocês, bom, e aí eu trouxe uns slides aqui só para falar aqui que é a anemia de Fanconi, para vocês nunca dizerem que nunca viram isso na vida, tá? Mas isso aqui é um bônus. A anemia de Fanconi é uma falência medular causada por uma instabilidade cromossômica. Alguns genes que fazem com que o cromossomo fique estável são perdidos por defeito genético herdado mesmo, e o cromossomo começa a ficar instável e um começa a grudar com o outro, fazer translocações. Então, isso gera instabilidade genômica. Existem múltiplas alterações somáticas, mas em até 30% dos pacientes pode não haver nenhuma alteração somática e ele aparece com câncer. Ele aparece uma pancitopenia, e você vai investigar, na verdade, uma anemia de Fanconi, o curso é bastante variável.
O que é clássico na doença, então, é predisposição à neoplasia, predisposição à anemia plásica grave e manchas café com leite, tá? Esse tipo de mancha é bastante visto como uma alteração somática. A agenesia de polegares acontece com frequência variável, né? Você tem, na verdade, uma malformação do rádio da una, vocês estão vendo o rádio e a una fundida aqui, e se não tem rádio, não tem antena, né? Então não produz o polegar. A mesma coisa aqui, né? Fundiu o rádio e a una, e aí a criança nasceu sem o polegar. A duplicação do polegar, realmente isso mesmo, né? Faz duas pontinhas do polegar. Pode acontecer rim pélvico, vocês estão vendo o rim pélvico bem aqui. Né? Rim ferradura também acontece, isso aqui tudo é um rim. Na verdade, os dois rins fundidos. Tá? São alterações somáticas que fazem a gente pensar em anemia de Fanconi. Como eu acredito que a gente só dá bom dia para quem a gente conhece, pronto, apresentei para vocês a anemia de Fanconi. Atenção, a anemia de Fanconi é isso. Existe a doença de Fanconi, que é um problema tubular renal, uma acidose tubular renal, que é outra coisa, tá? Como eu falei para vocês, a doença é causada por uma instabilidade cromossômica. Então, esses genes que estão perdidos, eles fazem com que o cromossomo perca a sua forma, a sua capacidade de ficar quietinho, e aí os cromossomos começam a quebrar dentro da célula e grudar uns nos outros. Existe um teste que a gente faz, que é o teste genético, citogenética, cariótipo normal, só que eu estimulo a quebra cromossômica com essa substância aqui, o DEB, e aí eu enxergo a instabilidade cromossômica acontecendo na lâmina para eu fechar o diagnóstico. Hoje em dia a gente tem painel molecular que facilitou bastante, eu não preciso mais disso. Tá? São vários os genes que causam a anemia de Fanconi, eu não vou entrar nesse mérito. Outra doença que também é genética hereditária e que pode causar a anemia plásica grave é a ceratose congênita. Tem uma série de alterações somáticas também. Elas são principalmente relacionadas com telômero, tamanho de telômero. Então, esses dois genes, o TERT, o TERT e o DKC1, são os mais comuns, mas enfim, tem painel também. E esses dão bastante alteração somática de disceratose, por isso que a doença chama de ceratose congênita. Então, você vê essa hiperpigmentação especificamente em área de dobra reticulada, a distrofia de unhas e hiperceratose de palmas e plantas, a leucoplaquia ou leucoceratose, que é esse aumento da ceratose na língua, né? E a última, Schwarzman-Diamond, também é uma doença genética que tem algumas alterações somáticas causadas por um gene específico no cromossomo 11q. O paciente também pode ter alterações somáticas em osso, a diostose metafisária da cabeça do fêmur, o fêmur fica encurtado, não cresce direito. E o clássico da disceratose congênita é a pessoa perder o pâncreas, e aí quando você vai olhar o hemograma dela, ela é neutropênica. Isso também é bem específico, depois ele evolui com pancitopenia. Acabou a curiosidade, vamos voltar para a anemia plásica grave. A anemia plásica grave é grave porque essas três coisas aqui matam, tá? Mas se o neutrófilo estiver abaixo de 200, mata muito mais. Então, a gente pode chamar a anemia plásica grave de anemia plásica gravíssima, quando o neutrófilo está muito zerado. Lembrando que o neutrófilo normal é acima de 1.500. Até 1.000 a gente fica de boa. Entre 500 e 1.000 você não costuma ter translocação bacteriana espontânea, mas abaixo de 500 você pode começar a fazer translocação de bactéria de sítio estéreo, de sítio contaminado para sítio estéreo, e isso mata, né? Isso faz septicemia. Então, esse paciente normalmente morre de infecção ou sangramento. A maioria dos casos são idiopáticos, tá? Então, em adultos que eu descartei aquelas doenças genéticas, na maioria das vezes eu não encontro uma causa. Os casos que eu encontro a causa, geralmente é depois de uma hepatite soronegativa, que pode ser causada por N vírus, mas normalmente não A, não B, não C, não D, não E, não G. E aí, CMV, BV, enfim, uma série de outros vírus causando hepatite evoluem 3 a 4 a 8 semanas depois com anemia plásica grave. Tem algumas coisas que desencadeiam, que pode abrir o quadro, como toda a autoimunidade, gestação, lúpus, timoma. Pode acontecer como reação idiosincrásica a algumas drogas. O cloranfenicol não existe mais para tomar oral ou venoso por causa de anemia plásica grave. A anticonvulsivante fenitoína, carbamazepina pode causar também. Eu já vi acontecer, você tira a droga, o paciente recupera.
E exposição à radiação ionizante, benzeno, pesticida, solvente orgânico, enfim, pode ser exposição ambiental também. O diagnóstico a gente já citou, né? Quando você olha as 3 linhagens de sangue muito reduzidas, mais uma redução da celularidade da medula óssea, então baixa a celularidade para menos de 20% do que deveria ser, e o tratamento envolve ou transplante de célula-tronco hematopoética em primeira linha, então a medula não está funcionando, eu vou dar uma medula nova, ou imunossupressores. E aí é fundamental que você descarte aquelas doenças genéticas, porque aquelas doenças genéticas não vão responder a imunossupressor. Mas isso é problemático. Primeiro diagnóstico diferencial de pancitopenias, leucemia mieloide aguda, segundo, leucemia linfoblástica aguda, terceiro, anemia plásica grave. Vou falar rapidamente de outros. A síndrome mielodisplásica seria um grupo que seria o 4º diagnóstico diferencial, só para lembrar, isso não tem importância não é epidemiológico, nem é o mais importante, enfim, é só para a gente ter uma sequência para lembrar. Síndrome mielodisplásica são condições clonais da célula-tronco hematopoética, em que eu tenho um clone de células, assim como na leucemia aguda, que é disfuncional, ele prolifera, mas ele não consegue diferenciar. Então, eu tenho uma medula cheia de célula imatura e um periférico vazio. O paciente vai ter citopenias a despeito de uma medula cheia, tá? A displasia, a diferença de forma, acaba gerando diferença de função. Essas células acabam morrendo, elas não são eficazes, e célula ineficaz tende a não sair da medula óssea, faz hematopoese ineficaz. E tende a acumular blasto. O critério diagnóstico de leucemia aguda, em geral, é 20% de blastos ou na medula óssea ou no sangue periférico. E se você tem condições com menos por cento, teoricamente você não pode chamar isso de leucemia aguda. Mas algumas SMDs, elas são um contínuo para chegar a LMA. Então, você começa a acumular blasto, uma bela hora isso é uma LMA. Então, algumas dessas doenças têm um risco alto de evoluir para LMA, e o tratamento envolve quantificar esse risco, tá? Se o risco for baixo para evoluir com a LMA, você vai tratar a citopenia. Se o risco for alto para evoluir com a LMA, você vai tratar como se fosse a LMA. Os critérios diagnósticos são uma hemoglobina baixa, neutrófilo baixo, uma plaqueta baixa, não precisa ser ultra baixo, basta ser pancito, ou pode acontecer citopenias únicas, unicito, bicito, isoladas, 2 a 2, enfim. Mas essa aula é de pancito, a gente vai falar de pancito. Essas são doenças de gente muito idosa, na maioria das vezes, a mediana é de 70 anos, não é raro, tá? Chega a 20, 30, a 100 mil nos pacientes acima de 70 anos, então vocês vão ver bastante. Tem uma série de etiologias, mas na maioria absoluta das vezes é a evolução de câncer, como tudo nessa vida. A gente envelhece, enche de mutação, começa a acumular instabilidade genômica e ganho de sobrevida de uma célula anormal. Não trouxe a classificação mais atualizada, porque classificação não interessa para vocês. Mas, enfim, a classificação ela serve principalmente para me permitir fazer aquela diferença entre baixo e alto risco. Isso não vem muito ao caso, tá? Vocês estão vendo aqui que não é a doença do bem, né? Tipo assim, as LMAs, as SMDs de alto risco, tipo, morre metade no primeiro ano de vida, né? Metade no primeiro ano do diagnóstico. As mais boazinhas morrem metade com 5, 6 anos. Mas aqui vocês têm que levar em consideração que, como essas pessoas são idosas, elas morrem também de outras coisas, né? Elas tendem a morrer também de outras coisas. As alterações são displasias. Então, você começa a ver umas células com a cara meio esquisita. Ó. A plaqueta normal era para ser desse jeito, e de repente isso aqui também é uma plaqueta. O sideroblasto em anel é um clássico, né? O eritroblasto cheio de ferro a gente chama de sideroblasto. Para ele poder ser hemoglobinizado, se transformar numa célula plenamente hemoglobinizada e amadurecer como hemácia, ele tem que estar cheio de ferro, ele tem que ter ferro disponível. E aí essa displasia faz com que o ferro fique em volta do núcleo,
fazendo sideroblasto em anel. Essa é uma alteração típica de displasia. Aí, grânulo fora do lugar, né? Aí, alteração da formação do núcleo, aí um monte de sujeira nos núcleos, aí um troço que era para ter 5 núcleos, de repente tem 2, aí o que era para ter 4, 5 núcleos, de repente tem 10. Isso aqui é um hemograma de B12, tá? Ela faz alterações displásicas que são indistinguíveis de síndrome mielodisplásica. Enfim, tem uma série dessas aí o gato começa a subir no telhado, começa a aparecer blasto no sangue periférico, você já sabe que isso vai dar ruim, tá se transformando em leucemia aguda. Não vou me ater a isso, porque, enfim, eu faço a aula para os vários níveis, né? Então, esse aqui eu também dou aula para os residentes de hemato. Primeiro diagnóstico diferencial de pancitopenias, mielofibrose e outras ocupações medulares. O quinto, vou chegar no primeiro, que é a LMA. Segundo, LLA. Terceiro, anemia plástica grave. O quarto, síndromes mielodisplásicas. O quinto, ou os quintos, são vários, mielofibrose e outras ocupações medulares. Eu posso entupir a medula de alguma coisa e essa medula para de funcionar. Existem várias doenças que entopem medula, vou mostrar algumas delas aqui para vocês. A mielofibrose é uma doença mieloproliferativa crônica. Toda vez que a gente entope medula, pode acontecer no sangue periférico um tipo de hemograma que é característico, que é o hemograma leucoeritroblástico. Como é isso? Eu não preciso ter a pancito, apesar de que normalmente eu tenho, mas começa a aparecer eritroblasto, que é o eritrócito imaturo, não é para eu ter isso na periferia, hemácia nucleada, eritroblasto, e desvio leucocítico à esquerda, com aparecimento de formas imaturas até blasto. Eu tolero mielócito, eu tolero bastão, então vocês chamam de desvio à esquerda quando eu tenho aumento de bastões no sangue periférico, isso é tolerável. Agora apareceu um metamielócito, já é desvio à esquerda, já é esquisito. Começou a aparecer células mais imaturas, você muito provavelmente está diante de uma condição dessas de infiltração medular. Tem desvio à esquerda até blasto com eritroblasto, isso se chama hemograma leucoeritroblástico e é típico de infiltração medular por qualquer coisa. A medula está infiltrada, pode ser por blasto mieloide, pode ser por blasto linfóide, pode ser por blasto de SMD, pode ser por fibrose, outras condições. Quando a medula está infiltrada, a gente começa a fazer hemácia em lágrima, tá? É hemácia chorada pelo blasto, muitas vezes. A célula-tronco não consegue trabalhar dentro do osso, ela sai do osso, vai funcionar no outro canto. Então, eu perco aquela barreira que eu seguro a célula imatura na medula óssea, porque não tem mais medula óssea, a célula-tronco começou a fazer hematopoiese lá no baço. E aí começa a soltar a célula imatura no sangue periférico. O baço cresce, causa de hematopoiese extramedular. A antiga, a gente chamava isso de metaplasia mieloide agnogênica. Eu metaplasiei a estrutura do fígado, do baço, enfim, num tecido mieloide que vem de outro canto, por isso agnogênico. Esse aqui é o hemograma leucoeritroblástico de livro, tá? Eu tenho hemácia em lágrima, eu tenho blasto mieloide, eu tenho eritroblasto. Esse aqui é o eritroblasto, tá? De novo, blasto mieloide, isso aqui é um mielócito querendo ser meta, ainda não é meta. Eritroblasto, 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 célula normal, neutrófilo, um monte de eritroblasto, tá? Isso aqui é infiltração medular. E o que infiltra? Fibrose é um excelente exemplo. Então, se eu falar para vocês que isso aqui é medula, quem conhece um pouquinho de patologia vai falar, não, isso aqui é um fígado cirrótico. Fibrose é fibrose, tudo igual, tá? A fibrose de medula óssea pode se apresentar desse jeito aí, parece, você não consegue dizer de onde é que veio essa célula se não tiver tecido normal. Outra coisa que infiltra, osso. Osteopetrose é uma doença genética hereditária raríssima, eu nunca vi nenhum caso, mas eu também não sou pediatra, em que a criança tem uma proliferação dentro do osso que destrói a medula óssea. Doutora, Pois não? o que causaria essa fibrose da medula?
Mielofibrose pode ser causado principalmente com uma doença clonal da célula-tronco hematopoética, é a mielofibrose primária, é um tipo de doença mieloproliferativa crônica. Não sei se vocês estudaram isso, mas as doenças mieloproliferativas crônicas são a LMC, leucemia mieloide crônica, a policitemia vera, a trombocemia essencial e a mielofibrose primária. A proliferação da célula-tronco hematopoética de forma autócrina ou parácrina começa a estimular a produção de fibroblasto. Então, você entope o osso, a medula óssea, por fibrose. Na verdade, isso é uma doença clonal, tá? O problema é o clone de célula-tronco doente. Tem alterações de ganho de sobrevida e são cânceres. Formalmente, são cânceres. Mas a apresentação clínica mais complicada não é metástase, porque doença hematológica não dá metástase, é a ocupação medular. Então, você começa a ter um paciente com hepatosplenomegalia, com hematopoese extramedular, com pancitopenias, com dor óssea, infiltração óssea e osteoesclerose, e mata, tá? O tratamento disso é transplante de medula óssea em última instância. Existe fibrose secundária a determinadas doenças, algumas doenças podem causar fibrose, alguns linfomas podem causar fibrose. Existe fibrose como uma complicação de doença autoimune, tipo lúpus, mas a maioria das vezes mielofibrose é mielofibrose primária, é uma condição clonal da célula-tronco hematopoética, é uma doença mieloproliferativa crônica ou uma neoplasia mieloproliferativa crônica. Então, uma mutação da célula-tronco. As mutações podem ser, dependendo de quais elas sejam, quais sejam as mutações, né? Elas podem causar LMA, elas podem causar SMD, elas podem causar mielofibrose, elas podem causar outras doenças hematológicas. É câncer. Formalmente, é tudo mutacional da célula-tronco, né? Clonal. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Então, aqui é genético, tá? É uma doença específica, a osteopetrose, só curiosidade. Aqui, câncer. Qual? Outro, tá? Eu sei só porque esse paciente é meu. Fez biópsia e aí a gente fez imunistoquímica e descobriu que isso é um câncer de próstata. Então, lembrar que as doenças que dão metástase óssea, elas podem infiltrar a medula óssea e causar pancitopenia pela presença do tumor ocupando o espaço da célula-tronco. As 5 doenças que mais infiltram medula óssea, cânceres sólidos que infiltram medula óssea, são próstata, mama, pulmão, rim e mieloma múltiplo, não nessa ordem. Essas são as 5 mais frequentes. Células claras também, tumor renal de células claras também infiltra medula óssea. Esse é uma próstata e esse aqui é um câncer gástrico, tá? Mais uma vez, eu só sei porque depois eu achei lá o Borman 4 e a gente fez imunistoquímica disso aqui e descobriu que essas células tinham origem gástrica. Eu posso infiltrar a medula por bicho, né? Eu infiltrei por osso, infiltrei por célula doente, hematológica primária, LMA, LLA, SMD, infiltrei por fibrose, agora eu infiltrei por osso, agora eu estou infiltrando por bicho, né? Infecção. O calazar, a leishmaniose visceral, metade das complicações clínicas dele são causadas pela infiltração da medula óssea pela leishmania. A gente tem pancitopenia, né? E a gente tende a ter hepatosplenomegalia febril. Olha que nojo, gente. Toda vez que eu olho isso aqui me dá arrepio. Isso aqui é um macrófago da medula, que tá a nuvem do citoplasma do macrófago, e cada pontinho desse aqui, ó, é uma mastigota. Não dá um nojinho? Deus me livre. E a medula toda infiltrada por a mastigota. Tá? O calazar é uma causa de infiltração, de hemograma, pancito por infiltração medular, por bicho. Outros bichos que fazem isso, tuberculose. O outro nome de mielofibrose antes era mielofitise. A apresentação clínica da mielofibrose primária era muito parecida com a apresentação clínica da tuberculose infiltrando medula óssea. Tísico quer dizer tuberculose, né? Tisiologia é a ciência que estuda tuberculose. Então, se chamava, em vez de chamar mielofibrose, chamava mielofitise, que era como se fosse a infiltração por micobactéria.
Alguns fungos podem infiltrar a medula óssea também, histoplasma infiltra, paracoco pode infiltrar. Esses são os mais importantes. Enfim, esse diagnóstico é um diagnóstico bem difícil de dar. 6 diagnósticos diferenciais de pancitopenias: LMA, LLA, anemia plásica grave, síndrome mielodisplásicas, mielofibroses e outras ocupações medulares. Quero que vocês se lembrem do Calazar, é muito frequente no nosso meio. Uma hepatosplenomegalia febril com pancitopenia. Tem outros comemorativos, óbvio, mas hepatosplenomegalia febril com pancitopenia é Calazar, até prova em contrário, ou tuberculose no nosso meio. Bom, síndrome linfocítica é mais uma curiosidade para vocês, tá? É uma condição muito rara, que só é rara, especialmente porque vocês não conhecem a doença, tá? Se vocês passarem a conhecer, de repente ela aparece. É uma condição autoimunológica, na maioria das vezes, mas causada muitas vezes por mutações genéticas que fazem com que o macrófago ele perca a sua capacidade de autorregulação. Então, se tem um desencadeador, muitas vezes infeccioso, mas outros desencadeadores, esse macrófago começa a comer tudo que ele vê pela frente, ele começa a fagocitar tudo que ele vê pela frente e gera fagocitose da medula óssea, tá? Isso é uma síndrome clínica, tem uma apresentação específica. Também causa hepatosplenomegalia febril, então febrão, esplenomegalia, citopenia. Fala, gente, isso aqui é igualzinho Calazar. É porque o Calazar faz uma hemofagocítica igualzinho mesmo. Mas existem outros comemorativos que não vêm ao caso. Eu só estou citando isso para vocês porque isso pode acontecer secundária à infecção, especificamente o Calazar, toxoplasmose, Epstein-Barr vírus, lúpus. Muito frequentemente a gente vê hemofagocítica secundária à doença autoimune e existem umas formas genéticas relacionadas a linfoma, enfim, aí não vem tanto ao caso. Mas por que eu quero que vocês conheçam? Pensa no Calazar. Lembra do Calazar. Enfiou uma medula, enfiou uma agulha no osso, não achou a leishmania. Isso pode ser síndrome hemofagocítica, isso é uma emergência médica. A gente vê aqui macrófago comendo célula do sangue. Ó. Isso aqui é hiperipolese, mas também você está vendo que tem resto celular dentro da nuvem do macrófago. Então, ó, um monte de macrófago, não sobrou nada na medula, só sobrou macrófago comendo, fazendo buraco, né? Na medula óssea. E para fechar os nossos diagnósticos diferenciais, o único deles que não precisa de mielograma, que você pode dar diagnóstico de outras formas, é a anemia megaloblástica. Entendi. Se você está diante desse hemograma aqui, ó, especialmente se ele tem um VCM, sei lá, 120, então uma pancitopenia leve, com anemia mais importante do que o resto, e um VCM lá no céu, você pode falar, bate no peito, fala, isso aqui não precisa chamar hemato, porque isso aqui eu sei tratar, isso aqui é B12, entendi? Eu quero ver você ser macho para falar que isso aqui é uma deficiência de B12 sozinho, tá? Os dois são pacientes meus. Esse aqui chegou infartado, tá? Ele fez um cor anêmico. Aí, quando abriu a artéria, não tinha nada na artéria, ele fez um cor anêmico por baixo débito, por baixa massa eritrocitária. E aí viram que era uma pancite, chamaram a hemato. Eu não tive coragem de falar que era B12. Eu achava que era B12, mas eu não tive coragem de falar que era B12 enquanto eu não enfiei a agulha no peito do cidadão, porque isso aqui podia tranquilamente ser uma leucemia aguda, fazendo o cor anêmico da mesma forma, né? Fazendo uma anemia grave da mesma forma. Então, a anemia megaloblástica é a deficiência de B12, ácido fólico ou cobre, principalmente. Existem outros tipos de anemia megaloblástica, mas para vocês tem esses 3, B12, ácido fólico e cobre. A síndrome clínica das 3 é indistinguível, exceto porque a B12 dá uma síndrome neurológica específica, que é o ataque aos sistemas combinados, faz uma síndrome piramidal associada a uma síndrome cordonal posterior. Eu que fiz os casos do 6º período, especialmente os de hemato, mas eu fiz uma série de outros, eu fiz a maioria dos casos da simulação do 6º período, eu imagino que vocês tenham visto o caso de B12 lá, é um caso meu, tá? Aquela paciente era minha, chegou com um pancito extremamente grave e sem conseguir andar. Era B12 e morreu de escara sacral.
Não conseguiu andar e nunca mais conseguiu andar. Falência completa dos sistemas médicos do Brasil, né? No sangue periférico, você vai ver macrócito, então células com VCM muito alto, você pode ver alteração de Tempka-Brown. O clássico, muito discutido para vocês, é o neutrófilo hipersegmentado, que é um sinal de displasia. E na medula óssea, a gente vê alterações que são extremamente específicas. Então, assim, precisa de mielograma para dar diagnóstico de anemia megaloblástica? Na maioria das vezes não precisa. Agora, você dá, se você olhar, dá. Qualquer criança que começou a primeira semana de hematologia, ela olha essa imagem que você está vendo aqui, ela sabe que isso aqui é uma anemia megaloblástica, tá? Tem alterações extremamente típicas. O próprio megaloblasto, que é esse treco bem aqui, um monte de eritroblasto que não amadurece o núcleo na mesma velocidade do citoplasma, e os megabastões, neutrófilo hipersegmentado, bastão ainda com grânulo, enfim, isso aqui a gente chama de alteração de Tempka-Brown. É muito específico e é muito fácil de ver, então a gente consegue dar o diagnóstico diferencial, dar o diagnóstico fechado, olhando o melograma. Precisa? Não precisa. Você pode dosar a B12 e vir embaixo, você dá o diagnóstico, você pode dosar o cobre, óxido fólico idem, você pode dosar um cisteína, metilmalônico, você pode fazer uma prova terapêutica, eu no Gama fazia muito isso, metia B12 e via como é que o hemograma se comportava 10 dias depois, fecha o diagnóstico do mesmo jeito, tá? Mas é possível e é bastante fácil dar o diagnóstico no mielograma. Para a gente encerrar o diagnóstico diferencial, eu falei de 7 diagnósticos diferenciais de pancitopenias para vocês. LMA, LLA, anemia plásica grave, síndrome mielodisplásicas, fibrose primária, mielofibrose primária e outras ocupações medulares. Eu quero muito que vocês se lembrem do calazar e da tuberculose. Hemofagocítica e anemia megaloblástica. Professora, tem outros? É óbvio que tem outros, tá? E tem outros que saltam aos olhos. Então, chega para você um paciente com pancitopenia que fez quimioterapia citotóxica, tá lá carequinha no pronto-socorro, 7 a 10 dias depois de ter feito quimioterapia. Ele tá pancito. É óbvio que você não precisa fazer melograma nessa pessoa. Isso é uma condição relacionada à quimioterapia que ele fez. Pacientes que chegam com prima infecção pelo HIV ou com infecção crônica pelo HIV fazendo AIDS, pode fazer pancitopenia. E cuidado, porque pode ser calazar associado, pode ser tuberculose associado, pode ser Mycobacterium avium intracelular associado. Então, HIV, a bicharada toda pode estar acometendo essa medula além da própria presença citotóxica do HIV. Outras hepatites virais, lembrando que as hepatites podem evoluir com anemia plásica grave, enfim. Tem alguns diagnósticos que saltam aos olhos, então você pode evitar fazer avaliação medular específica, tratar, pagar para ver, enfim, desde que você tenha segurança do que você está fazendo. Na dúvida, chame o hematologista, isso é emergência. Citopenia grave é emergência, o paciente morre, e morre na sua mão. Você precisa evitar que ele morra. A gente agora começa a discutir como é que vocês podem evitar que ele morra. Então, retomando o fio inicial da meada, pancitopenia igual a avaliação medular invasiva. Mantenha esse paciente debaixo da sua vista. Por quê? Porque você consegue compensar aquilo que mata. E o que mata? A anemia mata. Se ele tiver uma hemoglobina muito baixa e começar a fazer sintoma de baixo débito, ele pode fazer arritmia e morrer. Ele pode morrer. Então, você trata. Como? Transfundindo. Esse paciente não tem medula, não tem outro jeito. Você transfunde e mantém a hemoglobina mais alta. Então, se você acha que o paciente está instável por causa da anemia, transfunda hemácia. Se você acha que ele está instável, que ele tem previsão de cair mais hemoglobina e que ele pode fazer um cor anêmico, transfunda hemácia. A neutropenia mata por septicemia. O paciente transloca a bactéria do sítio contaminado para o sítio estéril. Isso mata, e mata rápido. Neutropenia febril é uma emergência oncológica. Existem protocolos em todas as instituições para tratamento, para rastreio e tratamento de neutropenia febril. Se chega um paciente para você no pronto-socorro, ele está febril,
ou, atenção ao ou, ele tem sinais de infecção sistêmica, não precisa ter febre. Febril é porque isso é o primeiro sinal de infecção sistêmica, mas se ele tem um sinal de infecção sistêmica, ou febre, e tem neutrófilo abaixo de 500 ou abaixo de 1000, que vai cair, que tem potencial de cair, esse paciente é um neutropênico febril, emergência médica. O que você vai fazer? Você vai culturar tudo que puder. Você vai culturar hemograma, você vai fazer uma hemocultura, você vai culturar urina, urocultura. Se ele tiver com diarreia, você vai fazer coprocultura. Você vai fazer imagem de qualquer sintoma localizador. Ele tem tosse, você vai fazer tomografia do peito. Ele tem nariz escorrendo, você vai fazer tomografia dos seios da face. Ele tem uma lesão no braço, você vai fazer uma biópsia, uma cultura dessa lesão do braço. Você vai olhar o períneo dele, você vai olhar a pele. Porque, como ele não tem neutrófilo, ele não inflama. Ele pode não ter uma lesão facilmente enxergável e aquilo ali ser o foco. Você vai abrir a boca dele e ver se não tem um abscesso de boca. E não me passe essa vergonha, porque quando eu for lá ver o paciente, eu vou te perguntar se você examinou o períneo, se você examinou a pele e se você examinou a boca. Gente, exame físico tem indicação, como tudo nessa vida. Chega um paciente para você com dor de cabeça, você não vai examinar as frieiras no pé dele, mas você vai fazer exame neurológico. Chega um paciente para você com unha encravada, você não precisa testar reflexo. Você vai examinar a unha encravada. Agora, neutropênico, você tem que examinar ele inteiro, buscando foco. Especialmente se ele não tiver um sintoma localizador, ou seja, um sintoma que te diga onde é que pode estar o problema. Pele inteira, procura sítio que possa ter bolinha, buraco, que possa ser abscesso. Você encosta, vocês vão perceber que quando a gente começa a examinar um paciente que tem chance de estar neutropênico febril, a gente começa a conversar com ele botando a mão assim, ó, porque se estiver um pouquinho mais quente, você olha com mais detalhe. Boca tem que olhar a mucosa, tem que olhar dente. Ai, não sei ver abscesso. Abre a boca do paciente que você vai se surpreender. Olhe em volta da mucosa, olhe, peça para ele levantar a língua, olhe a orofaringe, olhe o períneo. Ai, professora, eu tenho vergonha, entendi, vai fazer arquitetura. Aí acaba a vergonha. Médico tem que examinar períneo. Não precisa fazer exame ginecológico. Períneo, olhar para ver se não tem abscesso perianal, periretal, se não tem fissura, se não tem fístula. Ai, professora, ele ia estar reclamando. Vocês vão se surpreender no quanto o paciente é besta, no sentido de não te contar as coisas que você precisa saber se você não perguntar. Ele tem uma hemorroida há 1000 anos, essa hemorroida começa a doer. Ele é um neutropênico febril, você não perguntou da hemorroida, ele acha que é aquela hemorroida que sempre doeu. Tá lá um mega do abscesso perineal. E eu vou te envergonhar, porque eu vou te perguntar se você examinou e eu vou examinar na sua frente. Não façam isso, no mínimo porque mata. De certa forma também, porque vocês vão passar vergonha diante do hematologista. Examine boca, pele e períneo em todo paciente com risco de ser neutropênico febril. Óbvio que é para examinar o resto também. Hemocultura, cultura e cultura de qualquer sítio localizador. Imagem de sítio localizador. Tenta tirar o desencadeador. Na maioria das vezes a gente não consegue. Fazer o quê? Voltar no tempo e acabar com a quimioterapia? Não tem jeito. E antibiótico antipseudomonas na primeira hora. O que é isso, professora? Cefepime, tazo, piptazo, famoso tazocin, piperaciclina, tazobactam, imipenem, meropenem, carbapenêmicos, cefalosporinas antipseudomonas, ceftazidime, azbactam, famoso, esqueci o nome, é para começar a conversa. E se tiver um sítio localizador de bichos específicos, por exemplo, pele, você tem que cobrir gram positivo de pele. Muitas vezes a gente começa vanco junto. Então, é antibiótico primeiro e conversa depois. Isso é uma emergência médica. Cultura e começa antibiótico na primeira hora. É possível. Como eu falei, existem protocolos específicos para isso. O paciente pode morrer sangrando. A plaquetopenia faz com que ele sangre. Se for uma plaquetopenia grave, abaixo de 20.000 plaquetas, ele está em risco de sangramento espontâneo. O que define o risco de sangramento? A contagem, sem dúvida nenhuma, mas a velocidade de queda.
Se caiu de uma vez, dá mais ruim do que cair devagarzinho, né? Como acontece na anemia plástica grave. A leucemia sangra mais que a anemia plástica grave, mesmo com a mesma contagem de plaqueta. Se além da plaquetopenia ele tem uma disfunção plaquetária, geralmente que a gente causou com AS, com clopidogrel, com antiplaquetário, com antiagregante plaquetário, se tem alguma lesão que precisa ser abordada, se vai sofrer um procedimento, isso vai definir para você qual vai ser a agressividade na transfusão de plaqueta que você vai ter. A gente transfunde sempre que o paciente vai sofrer um procedimento e essa é a circunstância que a gente vai transfundir todo mundo que tem menos de 10 mil plaquetas. Por quê? Essas plaquetopenias são medulares. Então, não tem de onde tirar a plaqueta. Se a plaqueta está muito baixa, ele está correndo risco de sangramento espontâneo. Gente, dengue não é isso aqui. PTI não é isso aqui. Isso aqui é leucemia aguda, isso aqui é anemia plástica grave. É um paciente que não tem medula, a medula não está funcionando. Então, por óbvio, se você não transfundir, ele está correndo risco de sangrar. Plaquetopenias de consumo, a gente não transfunde na rotina. Plaquetopenias medulares, a gente sempre transfunde com gatilho. Abaixo de 10 mil plaquetas é para transfundir. Professora, como é que eu sei a diferença? Bom, clínica, é óbvio. Dengue é muito diferente de todo o resto que eu citei hoje. Pancito. Provavelmente a gente está diante da medula. Na dengue você não tem anemia, muito pelo contrário, você tem hemoconcentração. É um exemplo. Na PTI, que é a púrpura trombocitopênica imunológica antiga, atualmente a gente chama de trombocitemia imune, o paciente só tem plaqueta baixa, ele não pode ter anemia, não pode ter neutropenia, ou você vai ter que justificar muito bem esses outros achados. Então é fácil de ver no hemograma. Você tem um paciente com pancitopenia, essa plaquetopenia é medular até prova em contrário. Então você pode usar aqueles limiares de gatilho que vocês sempre adoram falar quando o paciente está com dengue no pronto-socorro, que está errado, tá? O paciente não tem menos de 10 mil plaquetas, não está com sangramento e atividade, mas vai sofrer um procedimento transfunda terapêutico, transfunda profilático para permitir que ele vá para o procedimento. Transfusão terapêutica é transfundir o paciente que está sangrando. Então, todo mundo com plaqueta menor que 50 mil está sangrando por causa da plaqueta merece transfusão de plaquetas. Bom, lembrem-se daquela condição especial que eu citei no começo da aula, leucemia promielocítica, em que além de plaquetopenia, eu também tenho distúrbio combinado da coagulação. Esse paciente faz um sangramento grave, porque além da plaquetopenia, ele altera TP e TTPA, ele faz fibrinogênio baixo, porque ele consome o fator de coagulação, destrói os fatores de coagulação. O que eu faço, professora? Você transfunde plasma fresco congelado. Se o TPINR estiver alargado, você transfunde complexo protrombínico ou complexo de fibrinogênio ou crioprecipitado se o fibrinogênio estiver menor do que 100. Isso são guidelines também, se vocês pedirem ajuda do Banco de Sangue, o Banco de Sangue instrui vocês a esse respeito, tá? Eu preciso de um segundo. Como é que eu paro de compartilhar aqui? Não sei. Achei. Não, não achei. Parei de compartilhar? Parou, agora a gente tá vendo a tela do seu computador. Ok.
Agora parou. Voltou. Perfeito. Isso. Então, continuando. Vocês estão vendo aqui distúrbio de coagulação? Sim? Sim. Então, plasma PFC é plasma fresco congelado, tá? Quando o INR está abaixo de 1,5, ou TTPA, na verdade, acima. Quando o INR, TPNR ou TTPA estão acima de 1,5, você tem falência de múltiplos fatores, então você pode fazer plasma fresco congelado. E se o fibrinogênio estiver abaixo de 100, você pode fazer ou crioprecipitado, ou concentrado de fibrinogênio, que a gente chama de hemocompletan, ou complexo protromínico de 4 fatores, enfim, faça alguma coisa que tenha fibrinogênio para você restabelecer rapidamente o fibrinogênio até que alguém chegue com o ATRA, o ácido altrans-retinóico, que é um comprimidinho, para tentar reverter esse distúrbio de coagulação que acontece principalmente nas promielocíticas, mas assim, muito principalmente, tá? Na minha carreira, eu só vi uma leucemia que não era promielocítica fazer esse quadro. Então, existe, mas é raro, é tão raro que confirma a regra. No pronto-socorro, então, vocês vão pedir exames para esse paciente, vocês vão pedir um hemograma, vocês vão pedir provas de coagulação toda vez que o paciente tiver pancitopenia, elas são TP, o TTPA e o fibrinogênio principalmente. Lembrem-se da lise tumoral, então precisa pedir exames de função renal, de eletrólito, sódio, potássio, cálcio, o magnésio, fosfato e o ácido úrico. Seria ideal também fazer o resto da bioquímica clássica, função e lesão hepática, função tireoidiana, sorologia de hepatite B, C, HIV, isso tem implicação no diagnóstico, já pede. Rastrear ativamente foco infeccioso, hemocultura, cultura de qualquer sintoma localizador, imagem de qualquer sintoma localizador, para que você comece a seguir o protocolo de neutropenia febril da sua instituição e chama um ato para fazer ML, imunofeno, cariótipo e todos os exames que a gente faz na medula numa circunstância como essa. Vamos lembrar de novo da lise tumoral. Normalmente, lise tumoral acontece depois que o paciente começa a tratar, então, alguns dias depois do primeiro ciclo do tratamento, em que ele tem uma carga tumoral muito grande, ele começa a lisar rapidamente esse tumor por causa do tratamento, é principalmente a lise tumoral, porém, pode acontecer lise tumoral espontânea, especialmente em leucemia linfoblástica aguda, LLA. LMA também causa, alguns linfomas também causam, mas LLA é o clássico, especialmente LLA tipo Burkitt. O paciente pode ter náuseas e vômitos, ele chega vomitando, ele chega com letargia, com sobrecarga hídrica, porque ele parou de fazer xixi, pode ter dor nos flancos, pode ter cãibra, e aí evolui com a alteração do eletrocardiograma, arritmia, tetania, convulsão disfuncional e morre. Atenção a esse risco. Como é que a gente dá esse diagnóstico? Eu vou dosar o fósforo e vou ver um fósforo muito alto, um potássio muito alto, um ácido úrico muito alto, o diagnóstico está fechado. Existem outras condições de lise celular que não fazem ácido úrico alto, como, por exemplo, a rabdomiólise. Ao invés do ácido úrico aumentar, todo o resto é igual, mas o que sobe é a CPK, a creatinina fosfatase, e a aldolase. Clinicamente é idêntico, mas na rabdomiólise o que sobe, além dos eletrólitos, é a CPK e a aldolase. No caso da lise tumoral, é o ácido úrico. Então, elevação de ácido úrico com elevação de potássio, de fósforo, redução de cálcio por conta do aumento do fósforo. Isso aqui faz um íon que deposita no rim e ajuda a ferrar o rim. Queda do magnésio pelo aumento do fósforo também. Queda do sódio pelo aumento do potássio. Mas o clássico é fosfato alto, potássio alto, cálcio baixo, magnésio baixo, ácido úrico alto. Tudo isso contribui para o paciente fazer lesão renal aguda, que piora de vez o processo, porque a única via de saída dessa trenheira toda era o rim. Então, quando eu estou fazendo quimioterapia, eu aviso para o paciente, olha, a gente precisa fazer esse tumor sair. E a única forma que ele tem de sair é pelo rim.
Então, a gente precisa cuidar muito bem desse rim para evitar que o rim feche. Só que alguns pacientes já chegam com o rim fechado. Bom, enquanto ele urinar, você vai fazer uma hidratação agressiva para manter um débito acima de 100 ml hora. 50 a 100 ml hora, mas preferencialmente mais, porque isso começa a lavar o ácido úrico, o fósforo, o potássio e evita que esses íons se acumulem. Se não for possível fazer esse xixi aqui só com água, só com soro, você pode fazer diurético de alça junto. Num passado longínquo, que, assim, se vocês estiverem lendo o livro desse nível de passado longínquo, isso necessariamente significa que vocês estão errados. A gente fazia alcalinização de urina. Isso não acontece mais. Então, bicarbonato não se usa para tratamento de lise tumoral. Pode usar para rabdomiólise, mas para lise tumoral não usa. Se o paciente está fazendo tudo isso aqui e não urina, infelizmente não tem outro jeito, ele vai precisar fazer diálise, porque se você continuar dando água para ele, além de intoxicado com fósforo e com potássio, agora ele vai conseguir se intoxicar com água e vai fazer um edema agudo de pulmão. Precisa lembrar de tratar o potássio. Então, vocês devem ter visto já, ou se não viram, vão ver várias vezes na simulação os tratamentos de hiperpotassemia. Glicoinsulina, solução polarizante, o próprio bicarbonato nesse aspecto pode ajudar para potássio, o cálcio, se o paciente estiver fazendo alteração eletrocardiográfica e arritmia, o gluconato de cálcio. Sorcal não dá tempo, então não adianta fazer sorcal nessa situação. Se o paciente não urina, você vai colocar ele, passar um catéter e fazer diálise. Em situações de emergência, existe uma enzima chamada rasburicase, que é uma enzima que quebra o ácido úrico. Ela não vai resolver o potássio, mas ela vai resolver a lesão tubular que acontece pelo ácido úrico antes dela acontecer. Se fechar o rim, vai ser diálise, mas enfim. A rasburicase é uma enzima que atende rapidamente à necessidade de quebra desse ácido úrico que já foi formado e ainda não foi filtrado. Se não é o caso de rasburicase, você pode usar alopurinol. O alopurinol em altas doses, ele evita a formação do ácido úrico. Então, se você consegue, antes da desgraceira, antes do paciente desenvolver lise tumoral, a gente faz profilaxia da lise tumoral com hidratação e alopurinol. Depois que ele já desenvolveu a síndrome, provavelmente o alopurinol não vai segurar sozinho. Você vai precisar fazer rasburicase também. Rasburicase não é barato, não tem fácil no SUS. Então, muitas vezes a gente tem que se virar sem ela. Tratamento de lise tumoral, então, a hidratação super ampla e a alopurinol num baixo risco, né, no paciente que ainda não fez lise, no alto risco, tratar o distúrbio eletrolítico subjacente da melhor forma. Potássio, vocês já sabem tratar, fósforo não tem muito o que fazer, existe quelante, mas não dá tempo. Tratar com cálcio, você está tratando a hipocalcemia, ainda ajuda a não fazer arritmia pelo potássio. E água, diurético de alça para fazer esse paciente fazer xixi. O suporte transfusional que a gente já descreveu. Hidratação, uma sugestão para iniciar é fazer soro fisiológico ou soro ao meio, 2 litros por metro quadrado. Então, isso para mim, que sou grande, deve dar aí 3,5 litros de soro nas próximas 24 horas, com esse objetivo de manter uma diurese 50, 100 ml hora. Mas o balanço hídrico tem que ser zerado. Então, você não pode deixar essa água acumular. Você começou a fazer soro e o paciente não está urinando, pare de fazer soro e chama a nef para passar o catéter e começar a dialisar. O diurético de alça pode ajudar. A alopurinol a gente faz na dose de 900 miligramas por dia. A sua avó que tem gota toma 100, só para você entender a diferença. A rasburicase, enfim, se indicado e se disponível, não é sempre que a gente tem. Se tiver neutropenia febril, antibiótico de alça, antibiótico antipseudomonas na primeira hora, pode ser qualquer antibiótico antipseudomonas. A gente muitas vezes começa profilático contra cândida com fluco, contra pneumocistis com Bactrim e contra herpes com aciclovir, mas isso aqui pode esperar. E curva térmica rigorosa, exame físico bem feito, procurando sinais de neutropenia febril. Se você fizer isso, o paciente vai ficar vivo até o hematologista chegar. A gente vai conseguir tratar essa pessoa e muitas dessas pessoas têm condições curáveis. Então, é sua obrigação não permitir que esse paciente morra na sua mão antes de efetivamente ser tratado de forma adequada.
Ok, pessoal? Crises? Ok. professora. Ok, professora. Não? Muitas. Gostei. Gente, só não tem dúvida quem não estudou. Tá? Quando a gente começa, a gente estuda para ter dúvida, né? Isso aqui é uma introdução ao tema. Assim, não sei se vocês perceberam, a gente discutiu uma quantidade absurda de conteúdo, né? Claro, obviamente, de forma superficial, né? O objetivo aqui não é a gente aprofundar no estudo de cada uma dessas condições, mas isso aqui é realmente para a gente começar, né, a discutir esses assuntos. Vocês têm alguma dúvida que eu possa